Sim, o ministro Luiz Fux hoje surpreendeu o Brasil, a imprensa mundial e principalmente muitos ministros dentro do STF. Mas qual a análise jurídica, técnica que é necessária ser feita em cima do que está acontecendo hoje? Há a possibilidade de ele barrar ou influenciar o voto dos próximos ministros, como o próprio Zanin e a Carmen Lúcia? Vamos conversar bastante sobre isso. Vou trazer a minha querida Fabi Barroso, que vai me salvar desse momento aqui, mais Faustão do que nunca. Boa noite, querida, tudo bem? Boa noite, PH, boa noite a todos aqui do PH Vox. Bom, eu já vou até entrar no assunto, porque eu não sei quantas horas deu esse julgamento hoje o voto do Fux, mas eu estava junto com o Fux, né, quase de mão dada ali, até este momento, agora há pouco que ele encerrou, ele está fazendo uma apreciação do voto minuciosamente e dando uma aula de direito, de como um juiz processualista, vamos lembrar aqui que Fux, ele é processualista. Então, posso até explicar assim rapidamente para as pessoas a diferença de um processualista, de um advogado combativo que vai no mérito, mas ele fez questão de abordar os dois pontos, né, tanto processual quanto no mérito. E já vamos aqui antecipar na questão do próprio presidente Bolsonaro, ele absolveu o presidente Bolsonaro, então não é somente uma divergenciazinha no Supremo, é algo assim substancial. E aí a gente pode também analisar os futuros prováveis aí do presidente Bolsonaro e demais réus. E era justamente isso, né? Era ela me avisando que já estava com o vídeo aqui para a gente colocar o Fux absolvendo o Bolsonaro, né? Pedindo ou votando pela absolvição do Jair Bolsonaro. Então deixa eu carregar esse vídeo aqui, Fabi. Vamos começar por ele, que é o ponto mais quente, Tá né? bom. E depois nós vamos para os outros itens. Vamos lá. Elementos conduzem à inescapável conclusão de que não há provas suficientes para imputar ao réu Jair Messias Bolsonaro os crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, 359, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima, artigo 163, parágrafo 1 do CP, e deterioração de patrimônio tombado, artigo 62.1 da Lei Ambiental 9605. Resta, então, a imputação do delito de organização criminosa, com relação ao qual já esclareci. Você está acompanhando o voto do ministro Luiz Fux, que acaba de votar para absolver o ex-presidente Jair Bolsonaro por todos os crimes acusados pela Procuradoria-Geral da República. Fux vota para absolver Bolsonaro de todos os 5 crimes que tinham sido atribuídos a ele pela Procuradoria. Vamos ouvir o resto do voto do ministro Fux. A alegada organização estruturada, permanente e estável devem colaborar com unidade de desígnios para a prática de uma série indeterminada de delitos. Nada disso restou demonstrado nos autos, conforme exaustivamente exposto. Por isso que julgo improcedente a pretensão acusatória em relação ao réu Jair Messias Bolsonaro, com base no artigo 386, inciso 7º do Código de Processo Penal. E aí, senhor presidente, respondendo a sua indagação, eu tenho... Muito bem, então nós temos aí o Fux votando pela absolvição do presidente Jair Messias Bolsonaro de todas as acusações. Fabi, eu vou já começar com uma pergunta de leigo, mas hoje eu passei boa parte do dia, né, ouvindo todo o voto do Fux desde manhã, tarde inteira, todos os momentos, e o que ficou claro é que o Fux ele tomou cuidado de fazer tudo isso numa linguagem conseguissem entender. Eu não sou jurista, meu conhecimento das questões jurídicas é bem mediano para baixo, e ficava muito claro, inclusive todo o processo, ele pegava uma acusação, ele fazia ali uma explicação do que é aquela acusação e o que seria necessário para a pessoa ser culpada. E depois que ele fazia essa exposição, ele vinha e mostrava, isso não foi ticado aqui, isso não foi cumprido, isso não foi cumprido, isso não foi cumprido. E aí eu vi um jurista comentando o seguinte, que hoje o Fux ele acabou com a carreira do Gonê, que é o Procurador-Geral da República. Pergunto para ti, essa interpretação que eu tive está correta e você concorda com esse ponto, Fabi? Olha, se a gente for levar assim, ao pé da letra a exposição do Fux,
porque assim, né, o que eu falei da parte processual e da parte do mérito em si, ele acabou, primeiro com todas aquelas nulidades que sempre foram faladas, ele foi ponto a ponto, então ele acabou com toda a explanação do Gonê, que é o PGR, né, que em muitos momentos ele falava de uma forma bastante irônica, né, ele fala o parquê. Me lembro até do Silvio Navarro, que usa bastante essa palavra também, mas ele fazia para cutucar. Eu, como estou acostumada a acompanhá-los, eu percebo todos esses detalhes aí, PH. Até eu havia falado que o Fux iria fazer isso lá atrás. Até o pessoal aí que está chegando agora e sentando na janelinha resolveu discordar de mim e eu passei maus bocados aí, né? Porque era um teatro, não é. O Fux realmente está fazendo isso e hoje ele falou diversas vezes. Quando ele era um pouco apertado com olhares, tá? Porque o máximo que os pares ali dele acabou fazendo devia ser a troca de olhares fuzilando ele. Mas o máximo que ele fazia era: eu estou cumprindo a minha função constitucional. Ele falou isso diversas vezes, né? E é real. Porque o que ele fez? Ele pegou e disse assim, é muito simples para todo mundo entender e até para a esquerdista entender, para quem não quer entender sobre o devido processo legal. Qual que é o perfil do Fux? O perfil do Fux lá atrás, no Mensalão, ele foi um juiz punitivista. Eu me identifico como punitivista também, isso às vezes assusta as pessoas. Eu acho assim, a pessoa cometeu um crime, nós temos que, no Brasil, né, fosse outro país, eu talvez não fosse, eu fosse garantista. Mas no Brasil nós temos que ser punitivistas. Então, quando tem indícios de crime, a pessoa tem que cumprir do começo ao final sem dó. E o Fux é este perfil. Então, até em relação aos presos do 8 de janeiro, o que ele fez ali, ele não havia se debruçado nos autos. Isso é um erro comum desses ministros, porque o Supremo se tornou uma corte penal. Ela não é uma corte penal, ela é uma corte constitucional. Então, o que ele fez nisso? Ele voltou aos tempos dele de vou me debruçar sobre isso aqui. E ele explicou no começo que era um processo extremamente complexo, de vários réus, com várias teses do próprio Supremo, que eram inovadoras, uma delas, né, que acabou mostrando, falando, trazendo o julgamento de pessoas que nem têm foro privilegiado ainda só para uma turma, foi uma decisão depois que já havia começado essa ação penal e de 2 semanas anterior a iniciar. Então ficou muito claro a movimentação política também, mas ele não cedeu, até brinco o termo que eu uso, ele não saiu do salto, né? Ele se fixou no que ele deveria falar a respeito da lei. Então, o que nós temos no Código Penal, no que nós temos de jurisprudência consolidada do próprio Supremo, da própria Constituição Federal, ele citou demais o Código de Processo Penal, que é ele que disciplina tudo isso, né? Ele se concentrou nas nulidades, nas preliminares, no que as defesas falaram, nos dados, e olha, ele se debruçou. Isso a parte processual. Isso a parte das preliminares, tanto tem muita gente confundindo, e eu fui muito perguntada durante o dia, e a gente não tem tempo de responder, vou aproveitar que se eu estiver falando muito, você me corta, porque eu tô na vibe do Fux, né, de muita informação, tudo junto, PH. Então, o que muitas pessoas me perguntaram, falaram assim, mas ele não votou pela nulidade absoluta? Votou, é a preliminar, é realmente a parte processual. Quando você tem a parte processual muito bem fundamentada, você não precisa atacar o mérito. Bons processualistas derrubam o processo na forma, não no conteúdo. Vamos dar um exemplo? O Zanin. O Zanin, quando ele conseguiu o que ele conseguiu, foi algo processual, né? Ele conseguiu uma nulidade relativa, não uma nulidade absoluta. E o Fux relembrou, olhando na cara do Zanin, este fato hoje. Então, isso é emblemático. Eu só quero agradecer. Tem um advogado aqui, que é o Ricardo Lima, ele está aqui no chat e sempre troca impressões, pessoas assim que só agregam, eu queria agradecer que ele está aqui. Então, juntando todas essas informações, PH, de que nós tivemos um julgamento hoje que realmente, inclusive, conseguiu mostrar com mais clareza o que tem nos autos, o que de fato tem ali, né? Existe realmente algo que pegue a conduta do presidente, vamos falar do Bolsonaro porque é o réu mais, né, icônico deste processo todo e todos estão muito ligados ali, mas tem condutas que, Liane, objetivo, que tragam a figura do presidente Bolsonaro para a operação lá, como é que chama? Punhal amarelo? Não existe, não está nos autos.
são só narrativas. Então, portanto, é o que ele falou, se existe ou não, eu tenho que condenar ou absolver com base com o que está aqui. Tem 70 terabytes. Né? Ele disse também isso, ele falou dessa parte processual que os advogados não tiveram tempo de fazer suas defesas. Se em 70 terabytes, o PGR, e ele esculachou o PGR, vamos falar a verdade em português, claro, esculachou em diversos momentos, mas merecidamente, não é lacração. É aquilo que é merecido porque não fez um bom trabalho. Isso é a vida das pessoas que estão ali. Né? Para quem faz direito e tem esse peso da consciência, aí sabe, nós não somos médicos, mas você tem a vida indiretamente dessas pessoas, né, a destinação do que vai ser. Então, ele realmente pesou. Ele deu uma explicação ponto a ponto perfeito de como funciona um golpe de Estado. O que você precisa fazer, comunicação, os poderes, tudo assim. Como você pegar casos de golpes de Estado que aconteceram ao longo da história, principalmente no século XX, que acho que próximo que você tinha que tomar comunicação, e ele vai citando, acho que ele levou 1 hora para explicar tudo aqui nessa parte. E aí ele explicava e falava, isso não aconteceu, isso não aconteceu, isso não aconteceu, isso não aconteceu, isso não aconteceu. O que aconteceu foi vandalismo. E aí ele termina com um ponto que é muito interessante, que é o seguinte. Aí ele fala, olha, e aí o réu, que o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele fala o presidente, né, porque é o título, né, o título de honra se mantém, ele fala o presidente Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, ele é o culpado de ser o mentor. Só que os autos do processo falam, porque ele fez uma frase, ele falou uma frase, então essa frase liga ele como culpado? Não, peraí, isso aqui não pode acontecer, porque o nome disso é ilação, e ilação não pode contar como prova. Meu Deus! Olha, o óbvio, alguém tá falando que a grama é verde, né? E na hora que ele falou isso, ele pegou e falou assim, e pior ainda, né? Ele vai falando ali a questão das penas que são irreais. Aí ele fala, a gente não pode culpar o Bolsonaro, que não tem nenhuma ligação dele, como um comando central comandando essas pessoas, e ele nem estava lá. Não existe, né? Eu olhei os autos, não tem nada que ligue ele como um centro de comando, somente aqui uma ilação. Então ninguém pode ser culpado disso. Só que aí o Fux ele foi muito esperto. Acho que a equipe dele estava muito bem preparada para isso, né? Ele fala, tem até um caso aqui do MST, onde o pessoal do MST cometeu diversos crimes, ele vai falando dos crimes do MST, só que a liderança do MST que entrou como réu na causa não foram declarados culpados por decisão do eminente ministro Fachin, e com razão, porque eles não podem ser culpados pelas ações de outros. E é o mesmo entendimento que nós temos aqui. Aí eu falei, rapaz, o homem veio preparado. E aí, Fabi, como que você viu essa parte, né? Ele fala, né, que o Bolsonaro não pode ser responsabilizado por crimes de terceiros. E isso está na lei. É assim que é a nossa lei, né? Desde o princípio mais básico até o que está em todas as normas, Constituição, está na lei. Não tem dúvida em relação a isso. Aliás, não tem, né, como, gente? A gente tem que responder pelos atos que são praticados, que são crimes, considerados crimes, porque também isso a gente viu muito, né? Crimes de ódio que não existe, e outras coisas, né? Fake news, tudo isso não existe. Então você não pode realmente criminalizar. Ele lembra tudo isso, ele falou realmente a palavra ilação, ele deu uma esculachada novamente aí no Paulo Gonet e no ministro Moraes. Ele fala, direciona. O único momento que ele se direcionou, assim, que ele olhou nos olhos do ministro Alexandre de Moraes, foi para dizer ao ministro Alexandre de Moraes que ele, logo no começo do julgamento, que ele iria fazer questão de não citar os seus pares, porque isso era irrelevante e que isso era extremamente deselegante. E aí, logo na sequência, inclusive, ele cita o Zanin, mas o Zanin é diferente, porque o Zanin é o presidente da turma. E quando ele citou o Zanin, não foi para falar, Zanin, conforme a gente já falou lá atrás, né, que é a coisa que o Moraes usa muito, né? Ele vai lá e sempre faz esse, né? Não é mesmo, Dino? Conforme aquilo que a gente já viu, aquilo, né? Ele sempre faz isso. E além disso, isso não é deselegante, isso é ilegal, né? Você está influenciando o voto do coleguinha, né? E a gente não tem visto muito isso, porque a grande maioria desses votos, infelizmente, foi em plenário virtual, né? Que é outro grande erro. Aliás, se eu mandar uma mensagem para o Fux, vai falar do crime multitudinário e dos julgamentos que foram
virtuais, né? Porque, para mim, isso não deveria existir no Supremo Tribunal Federal. Isso deveria, como assim? É um órgão colegiado, onde a gente precisa ver os debates. Não tem condição de julgar? Desculpa, né? Mas tira logo e só faz uma corte constitucional. Os Estados Unidos dá conta, né, de julgar os crimes deles. Os crimes não, os problemas constitucionais, porque crimes são julgados nas cortes penais. Sim, sim. Então, o Fux também fala disso, ele fala lá que tem que ser remetido para a primeira instância, ele fala do colegiado, ele explica, muito bem explicado, que essa divisão de turma é algo que está lá no regimento interno, é um negócio assim, mas não é Constituição. Como assim não pode? Né? Se a gente for ver, o direito de habeas corpus, que é o remédio jurídico que era tratado com todo zelo há 20 anos, quando eu fiz faculdade, mais de 20 anos, lá atrás, o HC, você pode fazer até num papel de pão, que vai ter um juiz sempre para receber. Hoje em dia, no Supremo, não cabe HC se for contrato de outro ministro, ou seja, acabaram com o HC, né? Só tem umas pessoas privilegiadas ali que não sei o que acontece, mas às sextas, geralmente, Gilmar Mendes sempre libera, ainda isso continua. Então, tudo isso foi exposto. E foi exposto também a questão de ausência de prova mesmo. Eu acho isso muito grave. Né? Há quanto tempo? Porque ele fala, olha, pegaram uma reunião do Bolsonaro de 2022, e juntaram tudo e falaram que isso culminou aqui no 8 de janeiro. Não foi, são atos isolados, né? O Bolsonaro estava governando. Agora, a parte mais icônica do Fux, que se eu fosse recortar e trazer, foi justamente quando ele falou que ele fala, olha, não dá, tem um crime, ou é um ou é outro, ou é crime de golpe de Estado, ou é abolição do Estado, ou é o L359L ou 359M. Não dá para ser os dois juntos. E aí ele fala, mas espera aí, vocês estão querendo, o PGR está querendo me convencer que o presidente Bolsonaro cometeu este crime, que é você derrubar o Estado, o governo legitimamente eleito? O governo legitimamente eleito naquele momento, em 21, em 22, né? E até mesmo ali no finalzinho, era Jair Messias Bolsonaro. Então ele ia dar um golpe nele mesmo. E quando ele falou do golpe lá na frente, que isso foi depois, que você disse, ele dividiu em 3 formas de golpe, que é o golpe militar, aí que a gente costuma ver, o autogolpe, que ele explicou a questão do Getúlio, e o golpe que vem ao longo do tempo, que é o que estão tentando caracterizar o presidente Bolsonaro. E para dar na lata de todos eles, ele traz o mensalão. E fala, quer um exemplo de golpe? Olha aí, que vai acabando com as instituições, né, que vai solapando a nossa própria democracia, que vai tirando o Brasil. Ele cita a teoria do direito econômico, né, que são assim, tudo no direito que é muito consolidado. E aí ele tem aquela ironia dele fina, ele tem uma ironia bem assim, né, que a gente pega no ar. Quando ele cita Black Bloc, ele fala aí de questões que era um grupo organizado, que o Black Bloc, a função dele é anárquica. Ele é contra o capitalismo. Então, assim, por quê que não foi usado este peso na questão dos Black Bloc? E é uma pergunta que sempre ficou para todos nós. Agora, é isso, que o Fux tem seus defeitos, que, assim, em outros julgamentos nem se fala, né? A gente está tratando deste, que de fato, vamos esquecer o nome mesmo, como você falou, personalíssimo, esquecemos isso. Um juiz se debruçou sobre os autos, sobre a lei e acabou com a narrativa, que não é tipificada como crime no Brasil. E está dando ao Brasil uma chance de virar a página de algo trágico marcado e fazer com que, ele disse ali também, que o processo eleitoral tem antagonismos naturais e que as pessoas decidam nas urnas eletrônicas até. Ele fala de urnas eletrônicas, né? Porque ele conduziu ou não. Mas ele fala sobre tudo. Então ele foi bem profundo. E ele tá ainda nos votos, a gente não sabe o que ele tá falando lá, mas assim, ele estudou. A equipe dele realmente, tá de parabéns. A gente precisa dar parabéns. De verdade, porque a gente está neste Brasil. Não é mais que obrigação, realmente não é, mas o Brasil está virado tão de ponta cabeça. Quando um deputado faz o trabalho dele, a gente dá parabéns, senador, né? E um ministro do Supremo, então, e nem foi um dos indicados do presidente Bolsonaro. Mas acho que está na hora dos indicados do presidente Bolsonaro começar a rasgar
as manguinhas lá que estão presas e começar a defender. O André Mendonça já começou, né? Mas acho que a gente tá precisando dar um todinho para ele. Se quiser, a gente manda. Boa, Fabi. Olha, tem esse ponto que você disse, eu acho muito importante, né? Que é bom quando a gente vê a justiça trabalhando da forma correta. É só isso, o que a gente está vendo é isso. Não é porque é a favor ou contra A ou B. Longe disso, pessoal. O ponto é, a gente está vendo sendo tudo embasado. Não é... Porque aquela sensação que a gente tem de revolta é justamente por achar, tipo, o Borghetti, eu tô ficando louco, como o juiz está fazendo isso daqui e ninguém pode fazer nada, é uma sensação de impotência que vai mexendo com a população, né? Fabi, uma pergunta que estão fazendo bastante aqui no chat, e eu queria te perguntar, é possível pedir vistas nesse processo, nesse estágio que está agora? Até o final do julgamento, todo juiz, isso serve para tudo, tá? Todo juiz, ele sempre pode mudar o voto até o final. E pode também pedir vista, e neste caso específico, poderia também pedir destaque. O que é pedido de destaque? Fala, não tá dando, vamos jogar lá para o plenário, o problema é que o relator é que aprecia. Então, por isso que ninguém pediu destaque, porque é o ministro Alexandre de Moraes. Aliás, eu vi aqui rapidamente que parece que ele condenou o Braga Neto. Depois se ele condenou, deve ter sido nos mesmos termos do Cid. Porque quando ele fala do Cid, ele fala só daquele crime que é o 359M. Se eu esqueci agora, vocês desculpem, o L ou M, mas é um dos dois ali, que é de 4 a 8 anos de prisão e que vai ter atenuante no caso do Fux, né? Então, as pessoas estão perguntando em relação a esse pedido de vista. Eu creio que não vai acontecer, tá, gente? Não vai. Já passou esse time, vai realmente ser julgado. As defesas aí vão ter agora muito mais armas para trabalhar os seus recursos. Recursos sempre vai ter. Embargo de declaração, com certeza, que é para sanar obscuridade, que é embargo que o ministro Alexandre de Moraes estava quase condenando todos que ousassem entrar, né, dizendo que era litigância de má-fé, e não é. Porque, principalmente quando se trata do ministro Alexandre de Moraes, ele escreve mal à beça as sentenças e ninguém entende nada. Então você tem que entrar para poder esclarecer. Recentemente aí tivemos o episódio icônico que levou o presidente à prisão domiciliar. E ele, quando embargaram a defesa, e quando ele esclareceu, ele realmente não esclareceu, ele piorou. Então, né, a gente não tem culpa que, infelizmente, não existe capacidade técnica ou existe uma má vontade absurda para poder dar sentenças que não teriam vícios aí, né, que você olha e fala, mas espera aí, que ele está falando isso, que ele está falando aquilo, o que está valendo? Contraditório, né? E tem os embargos infringentes, que também depende aí de muito mais fatores. É que tudo não depende mais, não é nada jurídico, agora é tudo político. Mas o jurídico hoje foi exterminado. Se eu pudesse usar essas palavras, são essas. Hoje o Fux moeu. Ele acabou com as falácias trazidas por uma série de narrativas de que sempre existiu um governo golpista. Gostou desse corte? Então se inscreva no canal para você não perder nenhuma informação aqui rápida e direta para você. E se você quiser ter a geopolítica descomplicada, se inscreva no nosso canal principal também. Idem Vele, idem Nole.